como lidar com as suas emoções e evitar que elas sabotem a sua vida. Verdade seja dita, somos meio que analfabetos no que diz respeito às emoções. Como diria Nicolás Gómez Dávila, filósofo colombiano, o moderno inverte o ranking dos problemas. Sobre educação sexual, por exemplo, todos opinam, e basta ver as redes sociais hoje em dia. Mas quem se preocupa com a educação dos sentimentos? No vídeo de hoje você vai aprender o que são emoções e como elas surgem, como identificá-las e dar nome a elas, como elas se manifestam no seu corpo e mente e, por fim, como lidar com as emoções de forma assertiva e evitar que elas sabotem a tua vida. Isso tudo compõe o que nós atualmente chamamos de inteligência emocional e está relacionado com a educação dos sentimentos mencionada na frase anterior por Nicolás Gómez Dávila. É nessa direção que seguiremos neste vídeo. Bom, vamos lá. O que são emoções? Emoção é uma palavra que vem do latim ex movere, que significa mover para fora. Então implica na ideia de movimento. Didaticamente a gente pode dizer que a emoção é uma alteração na alma, uma modificação no nosso estado de ânimo. Agora, como as emoções surgem? Elas surgem dos encontros que nós realizamos. Encontros com quem ou com o quê? Encontros com objetos, seres de maneira geral, lugares, pensamentos e até mesmo palavras. Sim, palavras. Por exemplo, na época das eleições, alguém que apoiava o político X, quando escutava outra pessoa xingar o seu político favorito, a pessoa muitas vezes mudava da água para o vinho, ficava irritada. Então as emoções, elas surgem dos encontros que nós realizamos, ok? E como viver em certo sentido é estar encontrando com coisas o tempo inteiro, nós estamos continuamente experimentando variações do nosso estado de ânimo. Variações para mais, quando nós experimentamos emoções que nos potencializam, por exemplo, alegria, entusiasmo, etc. E variações para menos, quando experimentamos emoções que nos despotencializam, por exemplo, tristeza, medo, melancolia, vergonha, entre outras. Bom, e aqui cabe uma frase do Baruch Spinoza, conhecido como filósofo dos afetos, e ele escreveu essa frase neste livro aqui, Ética, um dos livros mais interessantes para quem quer desenvolver a inteligência emocional. Então diz ele: chamo de servidão a impotência humana para regular e refrear os afetos, emoções, pois o homem submetido aos afetos não está sob seu próprio comando, mas sob o comando do acaso. Então, para Spinoza, aquele que é escravo dos próprios afetos, das próprias emoções, faz o que é pior para si mesmo, mesmo sabendo o que é melhor. Por exemplo, isso acontece nos relacionamentos tóxicos, onde a pessoa, por dependência emocional, permanece em um relacionamento abusivo que faz mal para ela. Então, olha que loucura. A pessoa, mesmo sabendo que aquilo não faz bem para ela, ela permanece. E por que permanece? Porque a pessoa é meio que marionete dos próprios afetos. A pessoa está dominada pelas próprias emoções e, diante disso, acaba se metendo numa situação onde ela faz exatamente aquilo que, no fundo, ela não quer fazer. E como a pessoa se liberta dessa servidão afetiva, o primeiro passo é aprender a reconhecer e nomear seus próprios afetos, isto é, suas emoções. Agora, como identificar e dar nome às emoções? Existem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é através da Roda das Emoções, criada pelo Robert Plutchik, psicólogo estadunidense. Mas, como eu sei que talvez você esteja procurando algo mais aprofundado e diferente, o que irei apresentar nesse vídeo é uma das maneiras mais originais e sofisticadas de lidar com os nossos afetos, com as nossas emoções. E quem nos fornece essa forma é Baruch Spinoza, filósofo holandês, sobretudo neste livro, Ética. Beleza? De acordo com Spinoza, grande parte das nossas emoções surge da polaridade alegria, tristeza, que são os afetos primários. A alegria aumenta a nossa potência, expande a nossa energia, ao passo que a tristeza diminui a nossa potência, contrai a nossa energia, como a gente viu anteriormente. E isso é facilmente perceptível na linguagem corporal. Por exemplo, uma pessoa alegre é, em geral, expansiva, cheia de energia. Ao passo que uma pessoa triste, muitas vezes, se apresenta cabisbaixa,
com uma linguagem corporal mais retraída, contraída, com menos energia. Agora, quando a alegria que sentimos é acompanhada da ideia de uma causa externa, por exemplo, você chega em casa depois do trabalho e teu cachorro te recebe com bastante entusiasmo. Naquele momento você sente alegria, acompanhada da ideia, mesmo que não seja muito perceptível, de que a causa daquela alegria é o seu cachorrinho. Então, se você experimenta isso, de acordo com Spinoza, você está experimentando o amor. Por outro lado, se é a tristeza que você experimenta, acompanhada da ideia de uma causa externa, o que você está experimentando é o ódio. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa fez você gerar várias expectativas, disse que iria sair com você, chegou na hora H e não saiu, disse um não. O que você experimenta é tristeza acompanhada da ideia de que aquela pessoa, ou o não que ela te deu, é a causa dessa tristeza. Então, estamos aqui diante do ódio. Então, para deixar bem claro, para o Spinoza, o amor é a alegria acompanhada da ideia de uma causa externa, ao passo que o ódio é a tristeza mais a ideia de uma causa externa. Sei que parece um tanto complexo, mas calma que vai ficar mais simples, ou mais complexo ainda. Agora, olha que interessante, a coisa começa a ficar até matemática. Outros sentimentos que se fundamentam no par, alegria, tristeza. Então, a alegria mais a ideia de uma coisa passada que se realizou contrariamente ao esperado, por exemplo, eu não esperava passar no concurso público. Chegou o resultado e eu vi que passei. O que eu experimento aqui não é alegria. Rigorosamente falando, para a gente definir de forma correta as emoções, o que eu experimento aqui, de acordo com Spinoza, é júbilo. Por outro lado, se eu experimento uma tristeza acompanhada da mesma ideia, por exemplo, eu esperava passar no concurso público, eu estava crente nisso. Quando saiu o resultado, eu vi que eu não passei. A emoção que eu experimento aqui é decepção. Além disso, existem sentimentos que mesclam alegria e tristeza. Um deles, muito conhecido por sinal, é o caso da inveja. Então, o invejoso, ele se entristece com a boa sorte do outro, mas também se alegra quando algo ruim lhe acontece. Enfim, como você já deve ter percebido, o que caracteriza, o que qualifica uma emoção é a ideia que a acompanha. Para Spinoza, e agora vou apresentar uma definição de emoção mais detalhada e robusta, uma emoção é uma mudança no estado do nosso corpo para um grau maior ou menor de vitalidade, de potência, acompanhada de uma representação mental, isto é, de ideias dessa mudança. Então, por exemplo, uma pessoa que recebe uma promoção no seu trabalho, ela vai de um grau de energia baixo para um grau alto, ou seja, aumenta a sua potência, e isso se reflete no seu corpo e mente. Então, no corpo, a pessoa pode ficar mais relaxada, com menos tensão muscular, um sorriso pode brotar automaticamente no seu rosto, e do ponto de vista cognitivo ou mental, ideias como sou bom o suficiente, que bom que eu fui reconhecido, que legal que isso aconteceu comigo, podem acontecer na sua mente. Então, as mudanças no nosso corpo e mente refletem o tipo de emoção que a gente está experienciando. Logo, identificar e nomear as emoções implica, e isso é muito importante, em se conscientizar dessas mudanças no nosso corpo e mente. E isso por si só já é um exercício de autoconhecimento de alto nível. Agora, como fazer isso de forma prática? Em uma situação, observe o seguinte: as variações na sua vitalidade, no seu senso de potência, depois as sensações fisiológicas correspondentes, ou seja, o que você sente no seu corpo. O coração acelerou, as pernas estão trêmulas, seus músculos ficaram relaxados ou mais tensos, etc. E finalmente observe os seus pensamentos, o que você está pensando, que ideia está passando pela sua cabeça naquele momento. E finalmente, dê nome à emoção. Ansiedade, tristeza, medo, etc. E se você não souber nomear, pesquise, e aqui que está a dica, por listas de emoções. Na internet você encontra várias. Você pode utilizar a roda das emoções, que eu mencionei anteriormente, ou até mesmo a obra do Spinoza para te auxiliar nisso. Inclusive, vou deixar aqui um print sobre um pedaço de uma lista das emoções do Spinoza. Lembrando que o que eu estou apresentando aqui é somente uma introdução ao pensamento desse filósofo no que tange aos afetos, no que tange às emoções, certo? Bom, agora nós iremos aprofundar ainda mais a reflexão e ver como as emoções se manifestam no seu corpo e mente.
De acordo com Shoma Morita, psicólogo japonês, a emoção, quando flui naturalmente, assume um curso parabólico, isto é, ela tem início, se intensifica, atinge um clímax, perde intensidade e desaparece. Isso é facilmente perceptível na nossa experiência. Por exemplo, quando a gente toma um susto, o que acontece? Na hora que a gente experimenta a surpresa, que é a emoção ou uma das emoções associada ao susto, é liberada na nossa corrente sanguínea adrenalina. A adrenalina faz o nosso coração acelerar, a nossa respiração fica mais rápida, as pupilas dilatam e o nosso corpo se prepara para lutar ou fugir. Isso tudo acontece às vezes, olha que loucura, em segundos. Então o curso parabólico no susto ele é muito rápido. Diferente da tristeza do luto. Então a pessoa que está passando por um processo de luto, às vezes tem uma tristeza que dura dias, para não dizer meses. E por que isso acontece? Pois o curso parabólico desse processo emocional é muito mais longo. Tá, João, isso você pode perguntar. A gente só experimenta uma emoção no luto? Não, a gente experimenta várias tristezas. Então, se a gente fosse ser mais exato, o processo do luto seria mais ou menos dessa forma. Tristeza, melancolia, saudade, raiva, uma série de emoções que assumem um curso parabólico, evidentemente muito mais longo que o do susto. Certo? E por que eu apresentei isso aqui para você? Para extrair um insight muito interessante, que é o seguinte: por pior que seja a emoção que você está experimentando, por pior que seja o processo emocional, saiba que ele vai passar, pois a emoção, quando flui naturalmente, assume um curso parabólico. Beleza? Além de despertarem reações fisiológicas no corpo, as emoções também geram pensamentos na mente, como vimos anteriormente. E esses pensamentos vão, entre aspas, vibrar na mesma frequência das reações fisiológicas. Então, por exemplo, uma pessoa vivenciando a depressão pode experimentar continuamente a tristeza, e essa tristeza vai se manifestar no corpo na forma de fadiga e letargia, e na mente na forma de pensamentos negativos, por exemplo, não sou bom o suficiente, Deus não gosta de mim, não presto para nada, etc. Por outro lado, uma pessoa em um estado de humor positivo, experimentando a alegria continuamente, vai ter um reflexo disso no seu corpo, de tal forma que ela vai se sentir mais disposta, com mais agilidade, e um reflexo disso na mente, ou seja, pensamentos positivos, sou capaz, sou bom o suficiente. E isso aqui nos mostra algo sensacional, algo muito interessante, que as emoções influenciam diretamente o modo como nós percebemos a realidade. Então, em certo sentido, as emoções são como lentes que mostram, que desvelam a realidade de diferentes maneiras. E quem entende muito bem disso são os poetas. São eles que se utilizam de todos os matizes emocionais para produzirem a sua arte. Então, nesse contexto, um poeta não vai tentar fugir rapidamente da tristeza ou de emoções negativas. Pelo contrário, ele vai se utilizar da melancolia ou da tristeza como lenha para a fogueira da sua poesia. Como disse o poeta brasileiro Vinícius de Moraes, mas para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. Depois de entender que as emoções são geradas pelos encontros que realizamos e representam modificações no nosso corpo e mente decorrentes desses encontros, vamos agora aprender a gerenciar as nossas emoções para que elas parem de sabotar a nossa vida. Em outras palavras, quando as emoções baterem na sua porta, qual é a melhor maneira de atendê-las? E para início de conversa, é importante a gente ter em mente o seguinte princípio: não é possível controlar diretamente as emoções, mas podemos controlar como reagimos a elas. Então, por exemplo, ao ser injustiçado no trabalho, não tem como você não sentir raiva. Essa parte a gente não controla, está fora da nossa zona de controle. Mas nós podemos controlar a reação que nós temos diante da raiva. Então eu posso agir de forma impulsiva, xingar a pessoa e colocar tudo a perder, ou dar um passo para trás, respirar fundo e agir de forma assertiva, controlando o meu comportamento diante da raiva. Se as emoções surgem sem nosso controle e não podemos evitá-las, não faz sentido se sentir culpado por ter determinadas emoções, ou fingir que as emoções que estão acontecendo na tua alma não existem. Na verdade, o conselho da psicologia e também da filosofia e da espiritualidade como um todo nos diz o seguinte:
abra espaço para sentir suas emoções. Isso não significa que você deva gostar de todas as emoções que você tem. Ninguém gosta de ficar triste. Mas a ideia é aprender a observar isso que se passa dentro de nós. Então, por exemplo, imagine que a tua consciência é como se fosse o céu. E as suas emoções são as nuvens que transitam por esse céu. Eventualmente terão nuvens claras, leves e belas, em outros momentos nuvens carregadas, pesadas e densas. A ideia não é tratar essas nuvens, ou seja, as nossas emoções, como se fossem inimigos a serem combatidos, mas sim como informantes daquilo que se passa dentro de nós. Então, por exemplo, da mesma forma que uma nuvem carregada nos informa que vai chover em breve, às vezes uma emoção de tristeza que nos acompanha constantemente nos informa de algo que não foi muito bem resolvido na nossa infância ou num relacionamento, etc. Em síntese, a ideia é não tratar as emoções como se fossem inimigos a serem combatidos, mas como informantes que têm muito a dizer sobre nós. Como vimos anteriormente, saiba que você pode controlar o seu comportamento diante das emoções. Isto é a sua atitude. Então, olha que interessante. Se o medo te impulsiona a fugir de uma situação, por exemplo, apresentar um trabalho na faculdade ou puxar conversa com a pessoa que você gosta, você pode optar pelo comportamento de enfrentamento mesmo sentindo medo. E isso se chama coragem. Agora, se a raiva te impulsiona a agredir uma pessoa, você pode escolher a atitude de não agressão, mesmo sentindo a raiva pulsar dentro de você. Isso se chama compostura. E finalmente, se a tristeza te impele a querer desistir de tudo, você pode optar pelo comportamento de continuar apesar das dificuldades. E isso se chama determinação. E como você deve ter percebido, as virtudes, elas surgem não do controle direto das emoções, mas da forma como nós reagimos diante delas, da nossa atitude diante das emoções que a gente experimenta. Nesse contexto, uma pessoa virtuosa que possui autocontrole não é aquela que foge de suas emoções, que reprime elas. Pelo contrário, é a pessoa que aceita suas emoções de braços abertos, que abre espaço para elas, aprende a ler a sua gramática interior, ou seja, como as emoções afetam seu corpo e mente, e reage a essas emoções de forma congruente com seus valores. Como disse Shoma Morita, aceite seus sentimentos, conheça o seu propósito e faça o que precisa ser feito. E essa é uma das maneiras mais interessantes da gente lidar com as nossas emoções de forma assertiva. E para finalizar o vídeo, fique agora com uma história budista que nos ajuda a lidar com a raiva, que é talvez uma das emoções que mais nos perturba, que mais sabota a nossa existência. Então havia um Brahmane, que é uma espécie de mestre espiritual, e ele ficou muito irritado quando um dos membros do clã dele foi viver com Buda e seus seguidores. Então ele foi lá até onde estava Buda e os monges e tal, e começou a xingar o Buda de todas as formas possíveis, começou a insultá-lo. O Buda escutou pacientemente e quando ele terminou de descarregar, o Buda lhe perguntou: meu amigo, você costuma receber visita de amigos, familiares e conhecidos? O Brahmane respondeu: sim. E quando você recebe essas visitas, continuou o Buda, você costuma oferecer comida, bebida e moradia para essas pessoas? O rapaz pensou e disse: sim, certamente. E quando essas pessoas não aceitam o que você oferece, com quem isso fica? O Brahmane pensou e disse para o Buda: fica comigo? Se eu ofereço comida, bebida e moradia e as pessoas não querem, evidentemente que isso fica comigo. E aí Buda, com seriedade, mas tranquilidade, disse o seguinte: é exatamente isso que está acontecendo agora. Você está nos oferecendo ódio e nós não estamos lhe retribuindo com ódio. Você está nos dando insultos e nós não estamos respondendo a você com insultos. Nós não estamos aceitando aquilo que você está nos ofertando. Logo, isso permanece com você, fica contigo. O Brahmane ficou encabulado depois disso, baixou a cabeça e foi embora de fininho. Moral da história: o outro só tem o poder de nos desestabilizar quando a gente aceita aquilo que ele está ofertando. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e se você curte um conteúdo que articula psicologia, filosofia e espiritualidade, se inscreva nesse canal.
e não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, tá certo? Até mais!